Olá, meus amigos, amigas, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aí chegando já na quinta-feira. Agradecer aos canais parceiros, especialmente a TV 247, que transmite os nossos cursos. Nós chegamos à aula 20 do curso de literatura e entramos hoje no livro 5 desse curso de 30 livros que deveríamos ler antes de morrer. Alguns amigos e amigas disseram que eu inventei um título muito tétrico, né? Falando em morte no título. Bom, vamos ver o livro. Eu selecionei um dos livros desta grande escritora, talvez a primeira mulher romancista, ela que nasce no século XVIII, na Inglaterra. Quantas mulheres escritoras tinham uma pequena biblioteca em suas casas? Quantas tinham? Isso eu aprendi há muito tempo, eu não sei aonde, tanto curso que eu fiz na vida e tanto livro que eu li, que eu... quantas mulheres tinham um espaço para escrever, né? Um espaço só delas, não é a mesa da cozinha. Não é? A Jane tinha, Jane Austen. Nós vamos falar dela com mais detalhes. Uma mulher morreu muito cedo, aos 41 anos, nunca se casou, e eu achei que fosse possível falar dela em uma só aula, mas acho que não dará, porque faltou muita coisa e o roteiro que eu preparei aqui já está com 10 páginas e faltou muita coisa para falar dela. Então, vai ficar aqui igual aos 4 autores anteriores, 2 aulas sobre o autor, no caso a autora, e uma ou 2 sobre a obra, né? E a obra escolhida é Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Se der tempo ainda hoje, falarei dos 8 filmes que foram adaptados de algum grande romance da nossa querida Jane Austen. No final da aula, eu agradecerei com todo o carinho as pessoas que fazem doações para o nosso trabalho. Semana que vem, durante 2 semanas, eu entrarei de férias na TVT. Só. Por quê? Porque vou ter um trabalho extra na TV 247. Meu amigo, camarada José Reinaldo, com a qual há 4 anos eu faço um programa semanal chamado O Mundo Como Ele É. Era quarta às 10 horas, agora é quarta às 13 horas. Ele viaja, ou viajou hoje, ou viaja amanhã cedo, para a República Popular da China. Eu gostaria muito de conhecer a China, mas ainda não tive a oportunidade. O Zé já, acho que é a 6ª vez que ele vai, né? Então, durante 2 semanas, de segunda a 9 até o dia 20, eu, das 6h30 às 7, 7h15, tentarei substituí-lo. É muito difícil, porque ele é um quadro internacional que não sei se estou à altura, mas farei o melhor de mim. Então, eu
me licencio na TVT e assumo esse trabalho por 2 semanas, mas indiquei um amigo, um grande quadro, um professor doutor, João Pitilo, autor de muitos livros, né? E ele vai ficar lá na TVT a partir de terça, né? Dia 10, dia 9 ainda estou lá, né? E as aulas continuam normais. Quinta, aqui às 17, segue o curso de literatura e aos domingos o curso de teologia. Aqui está na aula 20 e lá no curso de teologia, não sei que número está, mas acho que aula 25, já estamos lá na 7ª religião. Justamente a religião que é a maioria dos brasileiros, que é o cristianismo. Tá bom, então, pessoal? Vamos, então, à nossa querida autora, Jane Austen. Seguramente terei que falar mesmo, porque meu roteiro não vai até a sua morte hoje, né? Ela nasceu numa comunidade chamada Steventon, fica no norte de Hampshire. Hampshire é um lugar conhecido na Inglaterra, não é? Ela nasceu em 1775, século XVIII, no dia 16 de dezembro. Portanto, há 248 anos, vai fazer 249. Morreu aos 41 anos, muito nova, em 18 de julho de 1817, portanto, já completou 207 anos. A cidade de Winchester. Aí também é um povoado do condado, né, da cidade de também Hampshire. Isto fica na Grã-Bretanha, Irlanda, Grã-Bretanha, ali é tudo misturado, né? Toda a sua família era protestante, a Inglaterra inteira era protestante. No meu curso de teologia, eu estou falando da Reforma Protestante, né? Então, estou terminando Lutero, vou começar Calvino e vou falar do anglicanismo, né? Depois vou falar dessas religiões mais tradicionais que são cristãs, mas são protestantes, né? A família dela tinha alguma ligação com a nobreza agrária, né? Então, esse é o pano de fundo que aparece em todas as suas obras, né? E a questão central e mais importante gira em torno do casamento do personagem ou da personagem central, homem ou mulher, que precisa se casar, não é? Era inconcebível que as mulheres trabalhassem, elas não podiam trabalhar, elas não poderiam, futuro do pretérito, não aconteceu, né? Elas não poderiam ter renda, elas teriam que depender exclusivamente do marido. Tanto que teve uma situação de um pedido de casamento para ela, mas o marido não demonstrou capacidade econômica de sustentar uma família e o casamento não se efetiva, né? Bom, ela teve um pai que era um pároco, um reverendo, pastor, tem várias denominações, anglicano.
não é, daquela localidade, deveria receber alguma remuneração da própria igreja anglicana, e o nome dele era George Austen. Ela foi a sétima filha, não é? E sua mãe era Cassandra Lee, era o nome de solteira, Lee, que depois vira Cassandra Austen. E uma das suas filhas era a Jane e outra filha. Todos os outros eram homens. Também se chamava Cassandra. Então, eram 8 filhos, sendo que 2 mulheres, 6 homens. Então, era uma casa de 10 pessoas. Estes protestantes, assim, eles tinham famílias numerosas, né? Como a maioria, né? Não havia nenhum tipo de controle de natalidade, as famílias eram grandes, nem todos chegavam à idade adulta, e, portanto, era uma casa de 10 pessoas, e eram 3 homens e 7 mulheres. E o ganho de um pastor anglicano, que não deveria ser lá muito avantajado, o pai complementava com aulas particulares dado dentro da residência. Essa era uma época que não existiam escolas formais, não existia ensino público. A Inglaterra e boa parte das monarquias europeias eram monarquias que nós chamamos de monarquias absolutas. Absolutismo já era, digamos, fim do feudalismo, já era início do sistema capitalista. James Watt já tinha inventado a máquina a vapor, né? Ela nasce em 75, ele inventa a máquina a vapor quando ela tinha 1 aninho, no ano seguinte, né? Então, é a tal da Revolução Industrial, né? É claro que a monarquia inglesa é a primeira monarquia que começa a ser mais, digamos assim, controlada pela burguesia, né? Aquela coisa reina, mas não governa. Então, os nobres cederam o poder político e ficaram, não é, com a formalidade, né? Então, tinha o Estado e o governo, né? Os nobres ficaram com a formalidade do Estado e a burguesia com o governo. Aí eles criam o parlamentarismo. Isso já vinha já de algum tempo, mas os reis eram poderosos, né? Dominavam, né? Ela escrevia muitas cartas, não é? E consta que a mãe Cassandra, a irmã Cassandra, mas que a mãe Cassandra e a Jane eram muito amigas, muito ligadas e eram muito confidentes, né? Praticamente, não sei se todas, mas muitas destas cartas estão todas preservadas. Uma ou 2 dessas casas que ela morou são museus, né? Foram totalmente preservadas, né? Eu tenho assim uma admiração grande por Jane Austen, né? Na aula que vem, eu vou projetar uma série de imagens. São poucas as que têm oficialmente
admitida como mais próxima dela, tem uma só. Depois tem variações dessa. Eu vou trazer várias, né? Mas, então, vou trazer as variações, né? Porque nós nunca saberemos. Eu dei aquele curso das filósofas na antiguidade, que, aliás, está pronto toda a transcrição do curso, eu agora tenho que fazer a edição para publicar o livro, né? Está pronto, já falta, só depende de mim, né? Como eu estou com muita coisa, estou deixando os livros de lado, né? Mas para cada filósofa, foram 20 que eu falei, né? Eu pesquisava na internet e aparecia lá uma imagem. Como é que sabe que é ela, né? A filósofa, né? Comecei o curso com a Temistocleia, que foi a sacerdotisa, né? A filósofa lá do templo lá do Delfos. Era o templo mais famoso da Grécia, né? Tem lá a imagem dela, várias. Como é que eu sei que era ela, né? Tem até estátua dela, né? Bom, a única educação que a Jane recebeu, ela recebia do pai dentro de casa, porque não tinha escola. A única educação que ela recebeu fora de casa foi em um internato em Reading, um condado chamado Berkshire. Condado vem de conde. Um conde era o dono dessas terras, e então ficou condado, né? Fica no sudoeste da Inglaterra. Isso foi em 2 anos, entre 1785 e 86. Ela tinha entre 10 e 11 anos. Então, ela ficou interna nesse colégio. Ela e a irmã, Cassandra, né? É provável que este internato tenha sido que a sua fonte de inspiração de um livro que posteriormente ela escreveu, chamado Emma, com dois M's, que ela descreve um internato da senhora Godard, né? Então, aparece nesse romance e provavelmente é o que ela viveu com 11 e 12 anos. Eu fui também aluno interno em um colégio salesiano, aqui em Campinas mesmo, um bom colégio, em 1964, portanto, há 60 anos, eu era menino, né? E é uma vida muito difícil para meninos, né? Meninas. Bom, o reverendo, o pai dela, George Austen, consta, isso por cartas, né, que ele tinha uma biblioteca na sua casa. Eu não consegui apurar de quantos livros consta esta biblioteca. Eu, quando dava aulas na universidade, como bom sociólogo, o primeiro dia de aula, eu fazia sempre perguntas e aquelas pesquisas rápidas, levanta o braço, quem não sei o quê, fazia, né? Quem tem em casa 30 livros na sua bibliotequinha, levanta o braço. Vai, um ou outro, assim, né? Nunca passava de 50, 100, 200 era uma raridade. Então, eu fiquei com uma curiosidade histórica, né? Eu pesquisei em várias fontes que autor de artigo e de biografia de Jane que se preocupou em saber quantos livros o reverendo tinha na casa dele, né? As pessoas que vêm à minha casa, agora que eu estou aqui num ambiente fantástico, minha mãezinha, essa que vocês estão vendo aqui atrás, ela se foi, tem 9 de junho, julho, agosto, vai fazer 3 meses, minha mãezinha, então eu estou num ambiente que era dela, né? Ela está presente, né? Me acompanha, não que é o espírito, não. Tudo me lembra dela, né? E é bom que seja sempre assim, né? A memória, né?
E então, agora é um ambiente de livros. O quartinho que ela dormia é a parte da biblioteca que é literatura, onde eu mais li, né? Acho que tem ali 1.500 livros, mais ou menos, né? E aí vem muita gente aqui, amigos, às vezes vem técnicos arrumar alguma coisa, instalar não sei o quê, né? Eu sempre pergunto, você gosta de ler, né? Ah, eu não leio nada. Os que falam gosta de ler, eu falo, pô, esses aqui são alguns livros que eu escrevi. Você pode escolher algum e levar e eu vou até autografar, né? Eles ficam felizes, né? Mas é uma raridade. Ninguém lê nada. Vocês sabem que como é que a gente calcula quantos livros o brasileiro lê por ano, né? É muito fácil. Eu mesmo participo dessa pesquisa porque eu sou dono de uma pequena editora. Ano passado, o Brasil imprimiu 330 milhões de livros, exemplares. Nem todos romances, claro. Tem livro de tudo quanto é tipo. E quantos habitantes tem o Brasil agora? Saiu 212, né? É só dividir um pelo outro. Dá 1,8. 2. Aí um que veio aqui outro dia falou, não, professor, alguém leu meus dois, porque eu não li. Né? Mas, olha, então a minha curiosidade é essa. Aí, mesmo que o cara fale, não, eu não li, não leio o livro. Mas eu pergunto, e quantos livros tem na sua casa? Não, nenhum livro tem em casa. Mas eu fiquei curioso em saber, na casa da Jane, quantos livros tinha. Mas o que eu fiquei sabendo, pelas cartas que ela trocava com parentes, primas e amigas, é que a família, quando fala a família, os irmãos e irmã, e a irmã, uma só, adoravam ficar lendo os livros da biblioteca, que também não sei a natureza desses livros. Provavelmente alguns romances, mas deviam ter livros de filosofia, de teologia, né, e de história, talvez. Né? Também não descobri o tipo de livro da biblioteca do reverendo George Austin. Fico devendo a vocês. Mas a família era assídua na leitura. E também, abre aspas, em uma das cartas, ela diz que nós jamais nos envergonhamos disso, porque existiam pessoas que tinham vergonha de dizer que liam muito. Entre os anos de 1782, quem nasce em 1775, 82, ela tinha 7 anos. Em 1784, a família realizou algumas apresentações teatrais. Era uma família grande. Junto à reitoria de Stevenson, que é a cidadezinha lá, né? E os roteiros foram elaborados em colaboração com uma prima dela. O nome dessa prima era Elisa de Feuvelide. Ela que viveu entre 1761 e 1813. Esta Elisa, se você procurar o nome dela na internet, vai aparecer muita coisa, muitas imagens, e você vai achar um trabalho especial. Eu não fui atrás disso porque não é o meu foco. Mas aparece um artigo, também não me interessei o autor. Ela aparece em vários romances da Jane, né? Com nomes distintos.
nunca ela usa o nome original da prima, né? Então, a prima é personagem em vários romances de Jane. A partir de 1795, aqui então ela já está com 20 anos, ela começa a escrever e conclui, então aí ela conclui em primeira versão algumas das suas 3 principais obras, mas não vai publicar ainda nenhuma delas. São as seguintes: Razão e Sensibilidade, que será a primeira, Sense and Sensibility, a segunda, Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice, é a que nós veremos no curso, que é a que eu escolhi, né? E Northanger Abbey, Abadia de Northanger, é o nome próprio. Esses 3 romances teriam nomes provisórios, que são, respectivamente, Elinor and Marianne, First Impressions, Primeiras Impressões, e Susan. Portanto, Nottingham Abbey, o nome original é Susan. Este último, eu vou falar dele daqui a pouco, foi publicado só depois de sua morte, mas ela conseguiu vender ainda em vida. Seu pai tentou publicar o livro do meio, o segundo, Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Não conseguiu, o editor rejeitou, disse que não gostou. Existem essas coisas em literatura, né? Aí, depois que o autor fica famoso, eu fico imaginando o editor, perdi de editar um best-seller desse, né? Ao que tudo indica, e tudo que eu pesquisei mostra isso, que eu não li a biografia dela para dar um curso, não vou ler a biografia. Um ou outro autor eu li, mas não gosto muito de biografias. Ao que tudo indica, ela jamais teve um relacionamento sério, aprofundado, um namoro, né? E acho que nunca fez sexo com ninguém, né? Era uma época que, mesmo quem namorava muito firme, não tinha sexo antes de casar, né? A repressão da sexualidade era muito violenta, isso era uma coisa inadmissível, né? Então, nada que pudesse ser chamado de uma relação estável, tipo namoro, não deve ter acontecido. Ou alguma coisa que pudesse ter a perspectiva de um casamento nunca aconteceu, mas era uma constante em suas obras e era o objetivo central dos personagens, seja masculino ou feminino, né? Houve, claro, breves contatos, né? Romances juvenis. Um deles é o Thomas Lefroy, né? Era um parente irlandês de uma de suas amigas, né? Era uma época que ela tinha 20 anos. Ela acabou por interromper essa relação com ele, exatamente aquilo que eu falei no começo. Ele não demonstrava
condições econômicas para um futuro matrimônio, né? Se você não demonstrasse, não aconteceria o casamento, né? O homem tinha que bancar tudo, né? E era uma época que você tinha que ter a casa, né? E a casa era sua por herança, que os pais davam, né? Ou você ganharia um dote e comprava, né? Porque era impossível conceber que uma mulher tivesse algum tipo de renda. Como é que tipo de trabalho uma mulher faria no século XVIII? Emprego de quê? Né? Servidora pública? Né? Ela chegou até a aceitar um pedido de casamento de um homem, que eu também não apurei muitos detalhes sobre a sua vida, de nome Harris Bigwitter, em 1802. Já estamos no século XIX, no comecinho. Ela tinha, então, 27 anos. Ela aceitou o pedido de casamento dele, durou um dia só. Voltou atrás. No ano seguinte, 1803, ela vende o seu primeiro romance, que é esse romance meio gótico, né? Chamado Northanger Abbey, Abadia de Northanger, que ficou provisoriamente chamado de Susan. Ela, então, estava com 28 anos. Do que se trata? Bom, ela conseguiu vender este romance por 10 libras esterlinas. Eu não tenho um conversor financeiro. Existem alguns por aí, mas não sei se ele retroage a 1803. A impressão que eu tenho, quando leio artigos e mesmo romances de época, quando o cara ganha, às vezes, 1 libra por mês, 1 libra, 5 libras por ano, é muito dinheiro, 10 libras. Então, um editor comprou. É muito comum. Hoje, em Hollywood, você chega com o roteiro lá para um. Como é que fala lá? Não é o diretor. Para o dono de um estúdio. Chega com o roteiro lá, ele olha, lê, eu compro esse roteiro. Passa a ser dele, né? Você assina lá um contrato, cede os direitos autorais. É dele. Ele engaveta ali. Ele não é obrigado a filmar. Deixa ali, né? Foi o que esse editor fez. Ele comprou, pagou, é meu. Ele edita a hora que ele quiser, né? Então, 10 libras esterlinas. Hoje a libra esterlina está mais do que. Acho que está mais do que o euro, está 7. Então, isso dá R$ 70 hoje. Mas, na época, é muito dinheiro. Estamos falando de 220 anos atrás. Mas ele não quis publicar. Esse livro saiu 14 anos depois que ela morreu. Ela morre em. Que ano que ela morre? Nada como olhar aqui na cola, né? 17. 17 ela morre. 27. 31. 14 anos. 17, 31. Ele publica em 31. Essa é uma obra que descreve a vida social na cidade que naquele momento ela estava morando, chamado Bath, que fica no sudoeste da Inglaterra, condado de Somerset. Depois ela volta para Hampshire, ela vai morrer em Hampshire, né?
É um romance que se passa entre a jovem Catharine Morland e Henry Tilney, que é o filho do proprietário da própria abadia de Northanger. Então, o pai, reverendo George Austen, claro, ele vai morrer em 1805. E ele era o esteio da família, ele era ainda a única e principal fonte de renda da família. E deixa todo mundo em dificuldade. Então, eles passam a depender diretamente, digamos, dos irmãos que tiveram algum sucesso em algumas carreiras de Estado. 2 deles se engajaram na Marinha Real, na Armada Inglesa, na poderosa Armada Inglesa. Na época era, não é? E a irmã Cassandra recebia um pequeno recurso herdado de um seu prometido, né? Alguém deixou para ela um pequeno dote, né? Estes 2 irmãos que engajaram-se na carreira da Marinha chegaram ao oficialato e atingiram o posto de almirantes. Então, chegaram ao almirantado, né? Então, 2 dos seus irmãos, não é? Frank e Charles, chegaram ao almirante. Em 1806, então, com 31 anos, então, estamos falando de 10 anos antes da sua morte, ela, com a sua família, mãe e irmã Cassandra, mudam-se novamente e vão para a cidade de Southampton. Ela vem a ser a maior cidade portuária da costa sul da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, né? Então fica na costa sul, né? Fica perto da marina de Portsmouth, condado de Hampshire, também sempre ali em torno de Hampshire, onde ela nasceu e vai morrer, né? Isso para elas foi importante porque nessa localidade elas tinham maior facilidade de entrar em contato com os seus 2 irmãos, almirantes oficiais da Marinha Real Inglesa, e também ajudava financeiramente a família. Em 1809, ela retoma a sua escrita literária e ela passa a revisar, então, a versão final de Sense and Sensibility, Razão e Sensibilidade, que ela acabou aceitando publicar em 1811. E ela bancou os riscos, o editor não quis bancar. O que significa com ela assumiu os riscos da publicação? Ela financiou o livro. Marx e Engels fizeram isso antes de ficarem famosos, né? Eu, muitas vezes, tenho que fazer isso também, porque eu não sou um autor conhecido. Só como eu não tenho recurso, não tenho bendito capital, o que é que eu faço? Eu faço pré-vendas. Eu lanço, né, vou lançar agora esse livro, é um livro de sociologia, né, 576 páginas. Está pronto. Isso aqui é um protótipo que eu mandei fazer, né? Eu coloco o link, disparo aí a venda, geralmente umas 50, 60, às vezes até 100 pessoas compram antecipadamente. Eu peço paciência, falo, olha, vou entregar aí até 20 dias, etc. Eu confio, né, que vende. Mas
Tem muitos. Eu publico livros de amigos, minha editora, e eles bancam a edição. Só que aí, às vezes, pequena tiragem, 100, 200, né? Eu rodo 1.000, às vezes, 1.000, né? 500. Porque quanto menos você roda, mais caro sai o exemplar, né? Então, ela, nesse caso, ela confiou, bancou, né? Só que o editor disse que o livro tem que ser anônimo. Tinha que aparecer um nome na capa, um pseudônimo. Não é o problema também tanto do preconceito, não é? Ele aceitou que na capa aparecesse escrito assim: by a lady, por uma dama, né? Então, os autores saberiam que foi escrito por uma mulher. Lady não é uma mulher qualquer. Lá na Inglaterra, ser e lady são títulos de nobreza. É o mais básico, mas são, né? Então, não é qualquer um. By a lady. Ela não era lady, né? Então, mas o nome dela não pôde aparecer na primeira parte, na capa do livro, né? Isso na primeira edição, né? Depois, de qualquer maneira, ela foi um pseudônimo adotado, enfim. Uma tia dela, Cass, o nome da tia, pediu o anonimato. Não queria que. Onde já se viu, né? Uma mulher ser escritora, né? Bom, esta obra rendeu a Jane, ela bancou a obra, então todo o dinheiro da venda é dela, né? Certo, ela dava um percentual para o editor, porque a obra é dela. Quando você publica com o editor te dá 10%. Eu acho que aí, quando é o contrário, o editor fica com um percentual. Aí não é 10%, é um pouco mais, né? Talvez 20 ou 30%. Mas isso rendeu a Jane, esta primeira edição, 140 libras. Se aquelas 10 que ela ganhou naquele primeiro é muito dinheiro, 140, aí ela já poderia dizer, considerar uma mulher de classe média alta. Não ainda uma mulher rica, mas isso era só o começo. Uma pequena fortuna, mas não era ainda uma mulher milionária. No ano seguinte, nós estamos aqui, então, falando de 1812. Jane, muito animada, ninguém parava, segurava a caneta dela, não tinha caneta na época, disposta a publicar o que viria a ser a sua obra-prima, que nós vamos falar, então não vai ser a semana que vem, porque eu vou completar a vida dela. Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Ele foi vendido em 1812, foi publicado em 13. A sua identidade já não era mais anônima, ela já tinha uma grande popularidade. Daí em diante, a sua produção explodiu. Ela escreveu ainda Mansfield Park, em 13, Emma, em 14. A maior parte dos seus livros possui boas adaptações ao cinema. Passo a falar das adaptações. Eu assisti, acho que todos eles. Persuasions, Persuasão. A última adaptação da obra literária, Persuasions, é de 2022. Entrou em cartaz na Netflix. É uma versão bem apimentada de um romance discreto dela, não é dos melhores, publicado em 1818. Alguns críticos apontam que o filme destoa do tom triste do livro.
Quem busca algo mais fiel à literatura deve procurar versões de 1995 e de 2007, produzidos pela BBC. No meu curso de teologia da Reforma, eu falei de Lutero. Então, tem um filme Lutero. Aí o pessoal do chat sempre ajuda, né? Eles acharam um Lutero lá na Prime Video. É um Lutero que não era o que eu estava falando. Mas é um Lutero que eu já tinha assistido, é uma versão de 53, 71 anos. Fantástico. O que eu queria, eu já assisti no cinema, esse de 53 é preto e branco. Fantástico, muito fiel à história, à vida dele, aos dogmas, às polêmicas, e muito fiel. Eu conheço bem a história da Reforma. Mas o outro Lutero está no YouTube, grátis. Acontece que tem lá está em vários canais, só que está dublado. Eu, como um bom cinéfilo, não sou um especialista em cinema, sou cinéfilo, gosto de cinema. Todas as versões no YouTube são dubladas. Eu tenho um princípio de não assistir filme dublado. Não, eu sou anti-Globo, né? A Globo presta um desserviço aí leva o nosso povo a uma preguiça mental, né? Meu netinho tem 10 anos. Ele já lê uns 40 livros na vida, né? Ele não tem preguiça mental. Aí veio aqui esse final de semana, assistimos Panda, Super Panda, não sei o quê, Panda 4, né? Falei, vamos assistir então o legendado Panda, né? Não, vovô, vamos assistir dublado. Mas você treina o legendado. Não, vamos assistir dublado. Aí eu vou brigar com o neto, né? Eu não assisto nada dublado. Primeiro porque o dublador não é o ator original, né? Ele é um ator, mas não é o ator original, né? Então, eu não assisti esse que eu queria, que é o Lutero mais novo, colorido, né? Então, eu vou assistir esse aqui. Se eu for assistir esse Persuasion, eu vou assistir o mais antigo aqui da BBC, de 95, né? Pride and Prejudice. Esse aqui eu já assisti mais de uma vez, né? Orgulho e Preconceito, de 1813, é a obra mais famosa de Jane, que é o que nós vamos ver no curso. Não é à toa, é também a mais adaptada para o cinema. A primeira versão é de 1940. Teve Aldous Huxley, o autor daquele livro fantástico, né, Admirável Mundo Novo, como um dos roteiristas. Além disso, existe um longa-metragem de 2004 que mistura Hollywood com Bollywood na Índia. A versão mais conhecida do público, entretanto, tem o mesmo nome do livro. Foi lançada em 2005. É essa que eu assisti já umas 2 vezes. O filme teve 4 indicações para o Oscar. É com aquela... Esqueci o nome da artista. Acho ela tão bonita. Bom. Obrigado, Ronan. Eu nem fiz a propaganda do box. Ó, pessoal, estou precisando vender livro para poder publicar mais livros, viu? Não quero ganhar dinheiro com venda de livro, mas se você puder ajudar a comprar, tá aí o site da editora, tá aí meu Zap. Quem não está na minha lista de Zap, manda um oi para mim, tá bom? Razão e Sensibilidade, é de 1811. Aborda a relação de duas irmãs
em dificuldades financeiras que se mudam para o interior quando procuram um amor. A adaptação de 95 é a mais famosa, com Emma Thompson. Gosto muito dela, muito, muito. Minha esposa é daquelas que tem ciúme de artista, né? Não sei se você é casado, né? Marido, mulher, tem ciúme de artista, né? Tem Emma Thompson e Kate Winslet no elenco, né? Há também uma versão latina mais moderna, né? E tem uma minissérie da BBC de 2008. Bom, 4. Emma. As Patricinhas de Beverly Hills, 1995, um dos filmes mais famosos da década de 90, por incrível que pareça, é uma adaptação do livro Emma. Esse eu dispenso. Uma versão mais fiel, no entanto, foi lançada no cinema em 96, que tem Douglas McGrath assinando o roteiro e direção. No mesmo ano, a BBC fez uma versão para a televisão. Lady Susan. Baseado em Lady Susan, é um curto romance escrito em 1794. Esse eu não comentei hoje. Por Jane Austen. Mansfield Park, esse é um livro famoso dela. A primeira versão de Mansfield Park, de 1814, foi uma minissérie da BBC de 83, então tem 41 anos. Muito tempo depois, o livro ganhou as telas do cinema com o filme Palácio das Ilusões, de 99. Há ainda outra versão da obra literária vinculada em 97 pela TV britânica. Abadia de Northanger. Esse livro, de 1817, primeiro romance concluída por Jane, ganhou uma adaptação para o audiovisual com a novela espanhola vinculada em 68. Mas vale lembrar o filme de 2017, dirigido por John Jones. Foi a obra que popularizou a história da busca pelo amor e as decepções de Catherine Morland em uma sociedade movida por interesses financeiros. E o último é Sanditon, de 1817. É considerado um livro inacabado e foi publicado no mesmo ano da morte de Jane, mas nem por isso a obra deixou de ser adaptada. Uma série lançada em 2019 abordou as aventuras amorosas da adolescente protagonista de um local prestes a se tornar um resort de luxo. A segunda temporada estreou em julho e já existe a previsão de uma terceira temporada. Então, 8 livros de Jane foram adaptados para o cinema. Pessoal, fica aí, então, esta primeira parte. Teremos, então, a conclusão da vida dela na aula da semana que vem. E a outra semana, nós entraremos na sinopse do livro Orgulho e Preconceito. Eu quero agradecer muito ao meu amigo de sempre, Ronaldo Gavlinski, que dá sempre uma contribuição. E sempre também meu amigo Paulo Bretas faz uma inestimável doação, que eu agradeço muito. Leila Soueide compareceu aqui no final. Espero que vocês tenham dado o seu like, curtido, compartilhado. Agradeço os canais parceiro, especialmente a grande televisão 247, que dá uma grande amplitude aos nossos cursos. E lembrando vocês, nossa, a garganta estava seca demais, que amanhã é sexta, temos 10h30 o Fala Aí Professor no canal da TVT, Geopolítica em Foco, e domingo, 19 horas, o curso de Teologia. Bom final de semana para vocês e tudo de bom. Qualquer coisa, extraordinariamente, nós voltamos. Beijo vocês, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau.